Oi, tudo bem? Meu nome é Suelen. Tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre saúde mental, saúde emocional. E eu tô assim toda bagunçadinha porque eu quero que seja assim. Isso vai fazer parte do vídeo de hoje, inclusive. A gente vai falar sobre personalidade, sobre autenticidade, sobre repressão, tá? Se você não gosta desse tipo de vídeo, se é um conteúdo sensível pra você, rola pra cima, fecha, porque a gente vai falar abertamente aí sobre processos de repressão, tá bom? Bom, eu sou uma pessoa de 38 anos, mas não leva isso em consideração porque eu tenho no máximo 16, 17, tá bom? É isso. E aí, eu sou uma pessoa que venho, eu sou millennial, né? Então eu venho de uma geração que foi muito reprimida, foi moldada e foi conduzida a ser o que a sociedade precisava. Independente da sua personalidade, do que você era, se você era um peixe e tinha nadadeiras, eles arrancaram assim a sua nadadeira e colocaram você numa árvore. Se você era um pássaro, eles arrancaram as suas asas e te colocaram no fundo do mar. E se você era um macaco, eles falaram pra você assim, ó, agora você vai ter que costurar. Então, na minha visão, é isso que a escola, a sociedade e as comunidades religiosas, comunidades. A comunidade que a gente é inserida, né? Os centros que a gente é inserido ali, tudo que a gente frequenta, eles moldam a gente. Eu admiro muito essa nova geração, sabia? Eu admiro muito essa autenticidade deles, a postura deles. Eu sempre falo isso pro meu filho, não perca isso, não perca isso, porque você se põe de uma forma que beira a arrogância. Ai, mas isso é ruim. Talvez não, porque quando você se impõe dessa forma, você impõe o limite, você vem até aqui. Depois disso você não vai passar. E nós, da nossa geração, a gente foi triturado, amassado, passou um rolo compressor, depois reviraram com uma escavadeira, depois pegaram com aquele braço, jogaram no barranco pra moldar ali de uma forma que a gente fosse útil para a sociedade, não respeitando a nossa essência, o que a gente poderia colocar. Então, assim, eu sou uma pessoa muito criativa. Isso é algo que eu estou trabalhando em mim e que eu estou aprendendo nas últimas semanas, inclusive. Acho que faz próximo a um mês aí que eu comecei a dar valor pra mim, eu comecei a me colocar em primeiro lugar e a valorizar a autenticidade da Suelen. Por quê? Todo esse tempo eu fui uma pessoa muito reprimida. Então, primeiramente, eu nasci numa família cristã. Então, já dentro da igreja, já há né, um boicote ali em relação à sua personalidade. Se você é uma menina muito expansiva, já vão pedir pra você ficar quietinha, falar baixo, não fala agora, senta de perna fechada. E você não entende, porque você só quer brincar. Você não tem noção da maldade das outras pessoas, né? Em ver que você tá de saia, em ver que você tá falando alto e que tem gente olhando. Você não sabe isso, você não sente isso. A percepção de uma criança simplesmente, desculpa, é se divertir. E aí, eu sempre fui uma criança faladeira, questionadeira, perguntadeira, fuçadeira. Eu sempre fui uma criança que não tinha capacidade assim de ficar parada, quieta e sem falar e sem me mexer. Eu sempre estava perguntando, falando, mexendo em alguma coisa. E muito estranha. Eu sempre as pessoas questionavam, né? Nossa, estranha. Mas assim, a parte da criatividade com a parte de ser estranha normalmente caminham juntos, né? Então, pra mim, tava tranquilo.
E aí, eu me lembro de uma semana em que a gente teve aula na escola, acho que era ciências sociais, não era? Alguma coisa assim? Quem é da minha época aí, ó? Ai, credo, nossa. Quem é da minha época aí, deixa aí embaixo. Eu acho que é alguma coisa do tipo. Ciências sociais. A gente estava estudando sobre higiene, essa coisa sanitária, essa coisa assim de locais periféricos que não tem, né, essa rede de esgotos, de tratamento de água. E aí chegou na África, né, onde as pessoas, tipo, vivem abaixo da linha da miséria, e eles mal têm o que comer, mal têm como sobreviver, e beleza, foi aquilo. No domingo tem uma coisa, para quem não é da igreja, nunca teve contato com a igreja evangélica, no domingo, normalmente é no domingo, pelo menos nessa igreja que eu ia, era no domingo, tinha a escola dominical. E aí, na escola dominical, eles estavam falando que Deus é amor, Deus é bom o tempo todo Deus é bom, e Deus é o nosso Pai. Então, a Suelen já, naquela época, com os seus 12 anos, maquinando aqui na cabeça dela, mas se Deus é amor, se Deus é nosso Pai, por que ele deixa as pessoas passarem fome e ficarem doentes porque não tem esgoto? Por que as pessoas não têm nem o que comer, nem o que tomar água? Por quê? Na minha cabeça, olha a cabecinha da criança. Na minha cabeça, o meu pai era o melhor pai do mundo, porque ele não me deixava passar fome. Eu sempre tinha comida, salgadinho, chocolate, bolacha. Quando eu ia no médico, quando eu tava doente, eu ia no médico, ele me levava no médico, comprava remédio, eu tinha cobertor. Então, assim, o meu pai era um pai bom, o meu pai era amor o tempo todo. E aí eu fiquei, sabe, quando não fecha a conta? E aí eu questionei pro professor que tava dando aula, perguntei pra ele. E aí ele não soube explicar, tudo bem, não tem problema não saber, não era obrigado, não estou questionando isso. Ele não sabia, só que aí o que ele fez? Ao invés de falar, olha, eu não sei explicar, eu vou perguntar pra uma outra pessoa e daí depois eu te respondo. E aí, como já tinha acontecido na escola algumas vezes isso, de eu perguntar coisas que os professores não sabiam, iam buscar e aí me traziam a resposta no outro dia. Ou na outra semana, enfim. Me traziam em outro momento. E aí, ele simplesmente falou assim, olha, me chamou no cantinho e falou assim, olha, a partir da próxima semana você não vem mais. Eu não quero que você venha mais porque você tá atrapalhando com essas perguntas. Você tá colocando minhoca na cabeça das outras crianças, tá questionando demais. Selo de questionadora com 12 anos. Então, nunca mais eu fui... Foi aonde eu parei de ir na igreja. E aí eu comecei a questionar certas coisas. E aí isso piorou muito mais. Muito mais. Tudo. Virou uma bola de neve. E aí eu comecei, com acho que 14 anos eu ganhei um computador. Só que aí eu já tava tendo essa liberdade de adolescente de poder ir na biblioteca, fazer trabalho. Meus pais trabalhavam, então eu saía da escola, pegava meu material e descia pra biblioteca. Eu sempre fui esse tipo de nerd. Acho que vocês conseguem ver que não é mentira isso. Vocês conseguem ver, né? Que não é mentira. Então eu sempre fui aquele nerd que ficou dentro da biblioteca da escola ou que ia na biblioteca da cidade. E aí eu comecei a pesquisar sobre várias coisas, sobre essas dúvidas que eu tinha. Chegou na parte espiritual, na parte espírita, na parte de magia, e eu gostei muito dessa parte de magia e comecei a estudar magia. Então, estudo magia aí desde os meus 14 anos. E aí, adorei isso, fui me aprofundando nesse mundo. Aí era aquela adolescente gótica, trevosa, dos olhos pintados de preto. Inclusive, eu ainda guardo essa memória aí. Não, adoro um lápis preto. Era aquela adolescente toda vestida de preto, de gótica, de roupa preta. E sempre buscando mais e mais. Eu nunca me saciou isso, né? O conhecimento não me saciava. Eu devo de ter uns
mais de 100 e poucos livros, tenho muito PDF que eu leio, então eu sempre fui uma pessoa assim, de leituras, né? E aí, essa busca nunca terminou. Porém, a gente vai ficando adulto, né? Então, eu tive meu filho aos 16 anos e aí com 17 eu já comecei a trabalhar em trabalhos informais, assim, e logo um trabalho registrado mesmo. E aí, nesses trabalhos, você é moldada também, da mesma forma que você, quando você era criança. Então, tudo que eu adquiri de autenticidade, de conhecimento, de coisa, em todo esse período aí, dos 14 até os 18, 17, dobraram, jogaram no lixo e ó, começa de novo. Isso aí não serve. Então, eu comecei tudo de novo. Então, aonde eu chegava, eu tentava me encaixar. Primeiro eu trabalhei no telemarketing. Então, meu sonho de consumo era ser supervisora lá. Então, eu andava de saltinho, andava arrumadinha, andava tipo socialzinha. E logo depois eu entrei para a prefeitura e aí lá eu entrei para trabalhar num cartório. E aí, nesse cartório tinham muitos advogados, então pensei até em fazer faculdade de direito. Tudo pra tentar me igualar. Mesma coisa, me vestia igual as mulheres de lá. Era xerocópia, comprava roupa nos mesmos lugares, inclusive, que elas. E aí, depois, mudei de área de novo. E aí, foi onde começou a aparecer uma coisinha ou outra lá do passado. Que eu sempre gostei muito de maquiagem, eu sempre gostei muito de unha, de fazer unha diferente, de apliquezinho, de desenho na unha, sempre fui essa pessoa. Então eu fazia unha quando eu era adolescente pra levantar uma grana, eu fazia artesanato, fazia bijuteria com a minha amiga pra gente levantar uma grana. E aí eu fiz um curso de maquiagem profissional e aí fazia maquiagem nas pessoas, na mulherada aí pra casamento, pra eventos, né? Fiz muito tempo. Disso daí, da maquiagem, eu percebi que eu gostava de cuidar das mulheres. Eu gostava muito daquela sensação, assim, que elas tinham. Quando terminava a maquiagem, elas se olhavam de já, assim, sabe? Arrumando o cabelo, fazendo um bocão, fazendo pose. Nossa, isso me preenchia, sabe? De uma forma, assim, que me alegrava muito. Era literalmente a recompensa, né? E aí, eu pensei, né? Vou cuidar disso de uma outra forma. Nesse meio tempo, eu entrei para aquelas mulheres que andam de terninho, de carro rosa, sabe? Aquela marca. E aí, também, comecei a me vestir igualzinho elas. E queria ser igual a elas e ter o carro rosa. Então eu sempre fui muito assim, não é piolho, nada. Eu sempre tentei me encaixar. A verdade é essa. Eu sempre tentei me encaixar. Eu sempre busquei grupos. Por eu ter esse sentimento de não pertencimento, eu sempre busquei que um grupo me aceitasse, me abraçasse literalmente como eu sou. Mas eu não dava essa oportunidade de mostrar como eu sou. Eu me encaixava. Eu desvestia toda a Suelen e me tornava como elas. Aí eu percebi que eu gostava disso, mas eu entendi que a maquiagem sai com água. Então elas voltam a ser como elas eram antes. E aí eu fui fazer faculdade de estética. Porque eu falei, bom, aí eu vou cuidar do rosto delas, da saúde delas, né? Vou conseguir cuidar um pouco um pouco mais diferente para que elas tenham isso de uma outra forma. Fiz a faculdade. No final da faculdade a gente teve aula de spa. E aí conheci a professora Michele. Beijo, professora, você sabe que você mudou minha vida. E aí, realmente, eu mudei completamente. De esteticista que eu queria ser, de ter clínica, eu mudei para as práticas integrativas. E aí, eu fiz pós-graduação em práticas integrativas, práticas alternativas, fitoterapia, aromaterapia, fiz vários cursos, radiestesia,
Fiz vários cursos assim para ajudar as mulheres de todas as formas. Pra chegar, e nesse meio tempo, assim, eu voltei a estudar a parte de magia, voltei a estudar essa parte mais holística, pra englobar todo tipo de tratamento, né? Pra quem não sabe, holístico não é nada a ver com místico. Holístico é algo que integra tudo, integra a saúde por inteiro. Então, corpo, mente sã e a parte espiritual. Só que a parte espiritual não é que eu vou impor uma religião pra você, um Deus pra você, não. Eu vou caminhar com você, mostrando para você alguns caminhos para que você busque a sua própria espiritualidade. Então, é uma meditação, um alinhamento ali de chakras, uma aromaterapia para tipo, você tá passando por um momento muito de estresse, aí você vai usar ali uns óleos essenciais para estabilizar naquele momento e você conseguir transpor aquilo. Então é isso, não é nada de religião, assim, não. E aí, eu migrei completamente para essa área. Só que o que eu vou fazer com isso? Juntando as duas coisas, a magia e as práticas integrativas, eu pensei, vai dar bom, né? Vai dar legal. Aí eu tentei só pelo caminho das práticas integrativas, me fantasiando de terapeuta, de mulher séria, de mulher assim. Não deu certo. Fui pro lado de magias, de bruxarias, de tentar práticas mais místicas, também não deu certo. Oráculo, tarô, essas coisas, não deu certo. Falei, bom, vou juntar as duas coisas, né? Não deu certo. E aí, nesse processo, eu continuava trabalhando. E eu tava muito feliz no meu trabalho. Eu era uma pessoa que, assim, eu tava trabalhando com pessoas boas, tava trabalhando com ambiente de trabalho bom, onde a minha forma de trabalho era respeitada, eu entregava o trabalho e tava tudo certo. Eu tava conseguindo aí interagir, só que, assim, havendo aquela cobrança, assim, pessoal, né? Olha, e aí? E nunca colocando a verdadeira Suelen pra fora. Sempre assim, me encolhendo, sempre assim, eu sei das coisas, mas eu não falo, eu sinto, mas eu não falo. Eu procurando me encaixar. E aí, até que houve uma mudança de gestão por causa da eleição. E aí mudou toda a parte estrutural do meu trabalho. E aí eu adoeci, porque eu não consegui dar conta da pressão e das metas, das coisas. Eu não consegui dar conta e fiquei doente. E esse processo me causou realmente um luto. Eu tenho um vídeo aí já falando sobre isso, então eu não vou me aprofundar. Então eu perdi de novo a Suelen. E agora? Quem eu sou? Então agora eu fiquei perdida. Eu falei para algumas pessoas até que eu estava dentro de um labirinto. Por quê? A médica me perguntou o que eu via pro futuro e a terapeuta, né, a psicóloga me perguntou o que você vê pro futuro. Eu não vejo nada. Eu não via nada. Por quê? Até então eu sabia quem eu era. Eu era aquela pessoa daquela profissão que estava feliz, mas que queria fazer uma transição de carreira. Eu sabia quem eu queria ser, a terapeuta holística ali, né? Queria ser essa terapeuta. E, por fim, tudo isso se perdeu. Então eu não sei mais, não sabia mais quem eu era. E aí eu fui buscando, né? Fui nisso assim, eu entrei na Umbanda. Tentei uma Umbanda bem pé no chão, aquela Umbanda bem antigona, não que seja ruim, mas acabou, pra mim, não fazendo sentido por conta do sincretismo religioso. Aí depois eu tentei uma Umbanda sagrada, que é uma Umbanda um pouco mais recente, mais mística, assim, mais ligada à parte planetária, à parte energética. Ela coloca os orixás de uma outra forma. E aí é bom, não é ruim nenhuma das duas. Não estou falando que são ruins, de forma alguma. A Umbanda não é ruim. Eu é que não me adapto. Não foi feito pra mim. E tenho
um babalaô que eu conheço, Pedro, obrigado por tudo que você tem feito por mim, que fala, né, o Ifá foi feito para todos, mas nem todos foram feitos pro Ifá. Então, eu tentei essas vertentes pra colocar a minha espiritualidade. E aí, depois de um tempo, tem um rapaz de cabelo cacheadinho que ele tá postando uns vídeos agora falando que ele saiu de um terreiro e aí ele sempre buscou acolhimento, amor, ele sempre buscou família nos lugares, ele nunca procurou espiritualidade. E aí eu entendi isso, a espiritualidade já está em mim. Não que eu sei tudo, não é que eu sei tudo, mas a espiritualidade já está em mim. E eu também estava buscando algo que já está em mim e que eu nunca vou achar lá fora. Nunca vou achar. Por quê? Porque isso já existe, né? Já há em mim. E então, eu consegui entender vendo alguns. É engraçado, né? Quando você precisa, uma pessoa falando um negócio aqui, é um atendimento no terreiro, houve atendimento no terreiro que eu entendi quem eu era e o que eu podia fazer. Houve sinais, assim, tipo, você comprar um remédio e vir um artigo religioso dentro do remédio e você falar, que isso, gente? E aí, uma pessoa que não falava com você, fazia um super tempo, volta a falar com você e oferece ajuda, uma ajuda fidedigna mesmo assim. E aquela ajuda daquela pessoa, tipo, te ergue assim, te mostra assim, olha, você sabia que você é isso? Então, você é isso, sabe? E aí, assim, Ai, caramba, eu brinquei assim, eu fiz uma brincadeira bem ruim, mas é isso. Você é tipo Kid Bengala trabalha. E aí você é padre, decide ser padre. Que porcaria. Enfim, foi esse processo que eu passei essas últimas semanas. Todas essas coisas que eu entendi foram nas últimas semanas. E aí eu deixo como todos os meus vídeos, né? Eu quero fazer isso. Eu quero conversar com vocês. E aí vocês vão deixar nos comentários aí tudo pra mim. Sejam respeitosos. Lembrem-se que tem pessoas passando por momentos difíceis. E aí as pessoas podem ler isso e achar ruim pra ela, assim, pra fazer mal pra ela. Então, sejam respeitosos. E aí eu quero deixar como reflexão pra vocês sobre personalidade. Aonde está o verdadeiro você? Quantas camadas, como diz o Shrek, quantas camadas dessa cebola a gente vai ter que descascar para achar você? Quantas camadas a sociedade impôs para você se esconder? Porque você fala alto, porque você é alegre demais, ou porque você tem alguma coisa que brilha em você e incomoda, ou simplesmente porque você fala o que você é sincera. Quantas camadas você vai descascar? Fica aí a dica para vocês. Encontrem esse núcleozinho que está escondido lá dentro, lá no fundo, na sua criança interior, lá na Suelen que desenhava, na Suelen que pintava, na Suelen que fazia esculturas da terra, do quintal dela, com argila branca que tinha no quintal, que brincava de comidinha, pegando Maria Pretinha, espremendo, até fazer geleia e pegar a folha grande assim e passar. Aonde tá tudo isso? A Suelen que dançava. Eu gosto de dançar, descobri que eu gosto de dançar, gente. Tô emocionada porque as pessoas tiram da gente. As pessoas tiram. E a gente acredita que você é inferior, que você vale menos, que você não sabe, que você é imatura. E aí eu ouvi de uma preta velha a seguinte frase. Eu falei pra ela, eu sou imatura.
imatura. As pessoas me veem assim. E eu tô chorando. Só pra comprovar isso. E ela falou, mas é claro, minha filha, porque você tem alma de criança. Então chama essa criança pra fora. Vai no parque, pisa na grama. Pega um caderno, vai escrever, uma folha de sulfite, vai desenhar. Vou pôr óculos, porque a pessoa é cega, não enxerga. Pronto. Desconstrói tudo isso. Isso não é você. Você não é a sua profissão, você não é a sua religião, você não é o que dizem de você. Deixe que digam, que pense, que fale. Eu não tô fazendo nada, você também. Então vem. Você não tá fazendo nada? Vem. Vamos fazer comigo. Vamos desenhar. Vamos pintar. Vamos escrever. Quem é você? Vamos costurar. O que você fazia quando você era adolescente? Que você gostava, as músicas que você ouvia. Nossa, quanto tempo faz que eu não escuto reggae, pop? Vai escutar para trazer de volta essa energia. Pega aí o arquétipo de Artemis, eu acho que é Artemis, aquela deusa do arco e flecha, que é jovem. Vai atrás disso, por você. É por você. Quantos anos você tem? Eu estou beirando os 40. Mas essa é uma geração que não está atrasada. A gente não está atrasado. A gente está reconstruindo a nossa vida através da consciência. Então, a partir do momento que você adquire consciência, aí você vai colocar isso pro mundo. É isso que eu convido vocês. Vamos mostrar quem a gente é, porque essa autenticidade é o que o universo está esperando da gente. É essa autenticidade. O universo não está esperando você se encaixar. O universo não está esperando você fazer o que o outro faz. O outro já existe. Olha isso, o outro já existe. Pra que você vai ser igual ao outro se o outro já existe? Então, incomode quem tiver que incomodar, mas não apague o seu brilho. Você é farol, você não é vela para ser apagada. Você não é um pé de manjericão que precisa ser podado. Cresça, cresça. Aproveite esse momento que você teve aí, esse processo, no meu caso, né, de depressão, sem saber ali o que tá acontecendo, burnout, transtorno bipolar, pânico. Aproveita isso, vê o que vale a pena ficar, joga fora o que não vale e descasca essa cebola. Ou bolo, né? O burro falou que é melhor bolo do que cebola. A cebola tem mais camadas, isso é verdade. O burro do Shrek, agora a gente tá falando de Shrek. O bolo também tem camadas. Aí você escolhe, né? O que você acha melhor. Depois de tanta boboseira, beijo, tchau.